quando eu falo assim que a ansiedade me aproximou de Deus, foi um jeito que ele achou de me chamar para perto dele. Porque foi na ansiedade que eu aprendi a ter fé. Era a única coisa que me dava força. Quando era criança, eu nunca acreditei em Deus, porque eu olhava para Deus e falava assim, Deus não existe. Pelo sofrimento que a minha família passa, não existe, porque se ele existisse, ele mudaria tudo isso que está acontecendo. Na minha cabeça naquela época, e não é assim que acontecem as coisas. Porque a minha família ela passava por um processo muito difícil, era pai e mãe alcoólatra, então a gente morava num barraquinho, era 5 irmãos, e aquele barraquinho era 1 cômodo, 2 cômodos, fechado com plástico, aí coberto com telha de barro, para segurar as telhas era umas taquara que segurava, mas era um barraquinho que sempre caía. Então, esse barraquinho sempre estava caindo, sempre a gente tinha que voltar pro sítio e começar tudo do zero de novo. E eu estudava, então tinha tempo que eu não tinha como ir pra escola. E eu olhava para todo aquele sofrimento e falava, meu Deus, aonde que o senhor tá, se o senhor existe? E tinha o alcoolismo, as minhas irmãs, acho que várias de nós foi passado por processo de são várias coisas, vários traumas, assim, vários, não tem nem como falar, acho que todo trauma que uma criança passa, acho que nós passamos. Então, nisso eu olhava assim, principalmente quando uma das minhas irmãs sofreu abuso por uma pessoa de fora, não tão de fora, era coisa assim que sempre dava no meio da família, mas não era parente. Então, daí nisso eu acabei assim, desacreditando mais ainda que Deus existisse. Falar assim, não, Deus não existe, porque para deixar uma criança passar por um sofrimento desse, e olhava para nós lá daquele jeito, então eu sempre falava, não, Deus não existe. E nisso foi indo, que eu acabei crescendo, e acho que só de casa do pai, acho que caiu, nossa, foi várias casas, que eu até perco as contas, assim, de quantas casas que caiu, e a gente fica